Eles, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ontem nós estivemos em Paranapanema, na casa dos irmãos Nilton e Maiara. Eles têm nos acompanhado pelo YouTube, eles entraram comigo um tempo atrás, e nós fomos ontem lá. Foi péssimo de Deus ontem na casa daqueles servos do Senhor. Culto maravilhoso que nós fizemos ao nosso Deus ali. Continue orando pelas pessoas do Paranapanema, para que Deus possa alcançar mais e mais vidas ali. A igreja está indo, a honra e glória do Senhor. Como diz o irmão Luiz, ele nem queria vir embora, né? O irmão Luiz só soluçava. Quando o Espírito fala no coração, é isso que produz em nós. Não cabe em nós. Aí tem trabalhado já 4 vezes nesse mês de maio, nos lares de quarta-feira, sobre avivamento pessoal. O avivamento da igreja passa pelo seu avivamento. Então nós temos trabalhado. E temos trabalhado também na escola bíblica dominical sobre família. Como o mês de maio nós comemoramos o mês da família. E nós, no primeiro domingo, nós trabalhamos sobre família, legado e relevância nesse tempo que tem. Um tempo onde o termo família, como nós conhecemos, para o mundo já se foi. Família pode ser composta de qualquer jeito, mas o princípio bíblico nunca muda. A família, segundo o coração de Deus, continua sendo a mesma. Falamos sobre o plano de Deus para a minha vida na família, ou seja, a família como um lugar de segurança, o lar como um lugar de segurança. E aí a pergunta a nós, se a nossa família, o nosso lar tem sido um lugar de segurança. Precisamos refletir sobre isso e nós falamos no segundo domingo sobre isso. No terceiro domingo, nós falamos sobre criando filhos sem criar hipertensão, sem ficar nervoso, ficar agitado, né? Ou seja, conhecer os filhos, conversar com os filhos, orar com os filhos e pelos filhos, e assim ensinando-os a andar no caminho do Senhor. Lá na frente, se ele querer ir embora um dia, ele vai lembrar, como lembrou o filho pródigo que foi embora. E estando lá nos chiqueiros, cuidando dos porcos, ele lembrou do amor do pai. É isso. Família é para isso. Por mais que vá embora, por mais que às vezes saia do caminho, mas vai lembrar do cuidado da família. Por isso lá deve ser um lugar onde nós criamos os filhos sem estresse elevado. E hoje nós vamos falar sobre como restaurar a paz de seu lar. Se é que no seu lar não tem paz, mas você pode aprender mesmo ter paz no seu lar para poder ensinar os outros como ter paz no seu lar. E a pergunta é: como está no seu lar? Como é que está o seu lar, o ambiente familiar? Como é que está lá? Está bem? Está mais ou menos? Está ótimo? Está excelente? Como que está? Então veja que nós precisamos compreender a partir das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia em Marcos 3. Vamos ler os versículos 24 e 25. Marcos 3, 24 e 25. Amém? Está na tela ali. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Veja que esse texto aqui, Jesus não está falando especificamente de família. Jesus está falando aos escribas que disseram que ele estava expulsando os demônios com a propriedade de estar expulsando os demônios em nome do próprio demônio. Mas veja que serve para a família, porque
Se o esposo e a esposa consideraram um ao outro como inimigo, casaram, o negócio está indo, o casamento está indo, mas de repente o reino começa a se dividir, seja por causa do dinheiro, seja por causa do sexo, seja por causa dos filhos, seja por causa da comunicação, seja por causa dos parentes. Veja que há uma gama de problemas que pode afetar o bem do lar, que pode afetar a paz do lar. E isso não marca a hora e o dia para chegar, não. Pode chegar de repente, pode vir de forma sutil. E veja que então a Bíblia nos ensina que sobre as razões do conflito familiar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 e 2. Tiago 4, versículos 1 e 2. Amém? Podem ler juntos, está ali na tela ali. Vamos lá, de onde? Procedem guerras, contendas, guerra vossos, de onde cidadãos prazeres que vivem na nossa carne, cobiçais nada tereis, matais e deixais, nada podeis obter, viveis a matar e a fazer guerras, nada tendes, porque não tereis. Veja, queridos, que como então restaurar a paz do lar? Há muitas coisas aí nesse texto que diz que pode afetar a paz do lar. Pode ser por cobiça, pode ser por inveja, pode ser pela maneira de viver, pode ser pela maneira de estar juntos. Guerras, pode fazer guerras pessoais no relacionamento. Isso tira a paz do lar. Como nós restauramos então a paz do lar? Como você normalmente reage a um conflito desses? Como que você reage normalmente a um conflito desses? Pode ser que você diga, é da minha maneira. Alguém lá no lar pode dizer, é da minha maneira. Se não for da minha maneira, eu não tenho conversa. Pode ser que você diga que seja de maneira nenhuma, não está interessado. Finge que a conversa não é com você. Ou simplesmente fala, não quero guerrear, e aí recua. Como forma, às vezes, até de estar dizendo para o outro, eu guerreio, mas aqui no meu lugar. Então, muitas maneiras. E pode ser de maneira nenhuma, mas pode ser também da sua maneira. Da minha, aí o outro vai dizer, não, é da minha, da sua. Da sua maneira. Você só acha que é do seu jeito que resolve as coisas. É só da sua maneira. E esquece que a pessoa está atacando o outro do mesmo jeito. Quando diz para o outro, é da sua maneira. Ou seja, você não me ouve. Você não caminha. Então veja que há muitas coisas que podem abalar a paz do lar. Como então nós vamos restaurar? Pode ser que você diga das duas maneiras. Vai ser da minha maneira e da sua maneira. Vai ser do meu jeito e do seu jeito. E aí o reino fica dividido. Aí a família fica dividida. Aí na Minas Gerais nós não ficou bicudo. Não fica bicudo de um lado ou bicudo do outro. Aí não se veja. Não traz a harmonia. Não traz a paz para o lar. Por isso nós precisamos caminhar então, queridos, compreendendo que a melhor maneira para trazer a paz no lar é a nossa maneira. Ou seja, os dois vão sentar, vão conversar, seja o pai e filho, seja o pai e filha, seja esposo e esposa, seja quem for que está no lar, vai sentar, vai ouvir, deixa o outro falar, calma o coração, deixa o outro conversar, na nossa maneira. E veja que um lar cristão
quando nós estamos dizendo que é a nossa maneira a mover a ação de Deus aí nesse lar. Porque a nossa maneira, como cristãos, é a maneira como Deus quer que o lar seja. Eu sei que tem dias que, rapaz, se o mosquito voar, ele quer está passando o outro. Tem dias assim. Mas quando nós, como cristãos, olhamos para o nosso lar e a gente compreende que a paz do lar não está no meu jeito de ser, nem na minha maneira de agir, mas na maneira como Deus age em nós e através de nós, aí a gente compreende que é necessário pagar o preço para que haja paz no lar. Porque não tem lugar pior do que você chegar no seu lar e não ter paz. Pensa aí, você trabalha o dia inteiro, Você quer o seu lar, aí você chega lá e em vez de você ter paz, você tem guerra. Aí tu fala, amigo, eu vou voltar lá para o meu trabalho. É por isso que a maioria das pessoas volta para o boteco. Porque lá no boteco, ele vai tomar uma, ele vai conversar com a amiga, vai conversar com o outro. Ele vai. Tá bem, porque lá ele não vai contar os problemas dele. Às vezes não bebe mais, conta até o que não deve, né? Mas a maioria não vai contar. Vai apenas dialogar dentro de um ambiente que está, entre aspas, em paz. Por isso que a grande maioria das pessoas, em vez de estarem no lar, conversando uns com os outros, cuidando uns dos outros, estão longe, destruindo o lar, mesmo de longe. Por isso que o reino fica dividido, por isso que a casa fica dividida, por isso que Deus nos convida para vivermos como cristãos no nosso lar, à maneira nossa, conjunto, união em Cristo Jesus. Um lar sem Jesus, ele não tem paz. Pode até estar tranquilo, achar que é paz, mas o primeiro problema que vier já mostra que não há paz. Porque a paz que o mundo dá não é a paz que o nosso Deus nos dá. E a paz não é sinal de que não haja conversa, de que não haja confronto, no sentido de confrontar conversando, porque é aí que se constrói uma base sólida para um casamento, um lar, viver em paz. Veja que nós precisamos compreender então qual é a resolução do conflito. Torne-se um cristão no seu lar. Mas eu sou de Cristo, pastor. As suas atitudes lá dentro, quem vai dizer se você é ou não? E isso, quem sabe mais do que nós, é quem está lá com você. É o seu filho, a sua filha, seu cônjuge. E olha que é para um lado, o outro põe o dedo na ferida mesmo. É lá que põe na ferida assim. Porque na hora da raiva, da ira, a gente ataca o outro. Depois ele fala, já falei, aí não vai ver. A palavra já foi. Então, por isso, torne-se um cristão dentro do seu lar para restaurar a paz no seu lar. Efésios 2,16, Paulo diz: pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Então, não deixe o ódio tomar conta de você lá no seu lar. O mais difícil que seja a luta que você está enfrentando ou que irá enfrentar. Porque nós, como cristãos, vamos enfrentar a luta todo dia. Uns dias menos, outros dias mais. Mas nós vamos. E aonde o inimigo mais ataca é no nosso lar. Ele usa quem nós mais amamos. E ao mesmo tempo nós passamos a odiar. Por isso, seja cristão no seu lar. É o lugar mais difícil. Deveria ser mais fácil, né? Mas não é. Porque o inimigo vai atacar lá. Ele vai usar a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, dos mais chegados, para desestabilizar a família. Porque desestabilizando a família, consequentemente vai desestabilizar a igreja. Porque a igreja é composta de famílias. O inimigo sabe se ele vier aqui dentro da igreja, aqui nesse contexto que nós estamos, nós não vamos arredar pé. Porque seria feito que cristão arredar pé do inimigo aqui dentro. Mas na rua, ninguém está olhando, só eu e ela. Então, não é doido, não é doido negócio que eu nem quando está
Por causa de Cristo. Cristo destruiu o ódio na sua morte, na cruz. Quando nós enxergamos o nosso lar a partir desse texto aqui, fica mais tranquilo para restaurar a paz no nosso lar. Segundo, converse com Deus sobre o conflito. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não conversamos com Deus, não. Nós queremos conversar com o outro lá do cara. E no calor da batalha, aí sai o clima divino. Sai bala para todo lado, né? No calor da guerra, atira daqui, o outro atira de lá. Então, por isso, converse com Deus sobre o conflito. Se tiver um conflito para resolver com seu filho, com a sua esposa ou com o esposo, converse com Deus primeiro. Vai lá no seu quarto, faça aquilo que o texto diz, entre lá em secreto, ore, fale ao Senhor, Deus, olha, estou com esse problema aqui com a minha família, com a minha esposa, ou problema financeiro, ou problema disso ou daquilo. Converse com Deus. Abra o coração para o Deus Todo-Poderoso que criou a família. E deixe Deus agir em você. E aí Ele vai usar a sua vida para agir dentro do seu lar. Para que o seu lar seja lugar de paz, lugar de bênção. Então converse com Deus sobre o conflito. Às vezes a gente fala para todo mundo, menos para Deus. Sobre o conflito. Quando a gente falar para Deus, o negócio já passou dos limites. Então converse com Deus em primeiro lugar sobre o conflito. Vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Então, em primeiro lugar, fale com Deus. Peça a Deus. Não precisa brigar, não precisa lutar, mas já está dizendo que brigam, lutam e não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Nós queremos primeiro pelo nosso ego, pela nossa vontade, pela nossa maneira, e esquecemos de que em primeiro lugar é com Deus. Para restaurar a paz no seu lar, fale com Deus primeiro. Segundo, analise onde está a raiz do conflito. Ao conversar com Deus sobre o conflito, aí você vai acalmar o coração, a alma, o espírito, vai acalmar as coisas do lar, e aí você vai analisar onde está a raiz do conflito. O que foi? E quando nós vamos analisar friamente os conflitos dos lares, mais de 90% é por picuinha. Sabe o que é picuinha, né? Por besteira. E aí a gente não para analisar. Então pare para analisar onde está a raiz do conflito. Porque dessa maneira você vai evitar 90% dos conflitos dentro da sua casa. Porque é por besteira. Às vezes por vaidade, às vezes por não deixar a outra falar mais alto, às vezes por não aceitar o que o outro está falando, mas às vezes você está falando a mesma coisa que o outro, só que você está falando de um jeito e o outro do outro jeito, mas porque não é do meu jeito, aí dá problema, mas estão falando a mesma coisa. Eu atendo muitas pessoas, muitos casais, e às vezes você põe a pessoa para escrever o que ela falou, você vai olhando para a reação da pessoa, a pessoa vai escrevendo, vai sair completamente. Porque o que falou na hora que você manda a pessoa friamente analisar e escrever, ela vai ver quem era aquilo. Até que um casal de Nova Andradina, eles chegaram lá, não era da igreja não, mas falou, vai lá, o pastor conversa, o irmão falou, vai lá, o pastor ouve você. Entrou os dois, já entraram meio que discutindo. Quem falou para você vir aqui? Quem falou para mim aqui? E eu lá sentado no gabinete só ouvi. Aí eles entraram, porque tinha que passar dentro, o gabinete era assim. Tinha que passar dentro do dentro. Aí passaram dentro, chegaram lá. Aí eu, boa tarde. Aí eles meio que tipo assim, não está com problema, né? Estava discutindo dentro do tempo mesmo. Aí sente aí, sentado.
chama? Bem, prazer. Aí conversa vai, conversa vem. Aí a mulher começou a chorar. Aí eu pedi o moço para sair, como o gabinete era assim, de vidro, vou deixar a porta aberta. E lá eu falei, senta ali. Ele sentado ali, ele via lá. Eu falei, senta ali. E ele sentou. Aí eu falei para ela, para falar. Aí ela abriu o coração, falou tanta coisa. Aí eu peguei lá, dei uma folha de papel, falei, agora você escreve aqui, você fala, tá bom? Eu vou sair. Aí fui lá, sentei com o moço lá. Falei com ele, e aí, agora o senhor pode me contar? Aí contou, eu dei uma folha também na prancheta, falei, escreve aí. Escreve aí. Se estiver pronto, vocês me chamam. Aí me chamaram, botei os dois sentados um de frente do outro, falei, agora leia o que você falou. Não vou ler, você não falou. Leia ele. Ele não vai ficar bravo, não. Pode ler. Leia de forma tranquila. Ela começou a ler, leu a terceira frase, já estava chorando. Aí eu falei, agora é a sua vez, já que ela não está na conta, leia. Ele começou a ler o ensino, o homem mais bravo, né? Quando chegou lá para a quarta, segunda frase também, já estava avisado. Eu falei, não é isso que eu falei dela, não é isso. Eu falei, mas é só parar, analisar, onde está a raiz do conflito, você vai ver que você fala muita besteira sem razão. E não precisa ter razão. Às vezes a gente quer ter razão. Não precisa ter razão. Precisa ter amor, paz, tranquilidade. E isso só é possível por causa da ação de Deus no coração das pessoas. A pastor, mas só eu que cedo lá em casa, não consegue, nem me livre. Às vezes você vai perceber. É doído, mas tem que ceder. E faça primeiro na presença de Deus, depois na presença do outro, porque aí você vai conseguir restaurar a paz do seu lado. Mateus 7,3 diz, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da trave que está em seu próprio olho. Mas fácil a gente apontar o defeito do outro. O da gente a gente não aponta. Pelo contrário, aponta, só não percebe que está apontando. Quando eu faço assim, às vezes eu faço assim, aí eu estou dizendo para o outro uma vez, e ó, antes para mim, 3 de 1, para Deus. Deus está vendo? Eu estou apontando para o irmão, mas Deus está dizendo, olha para você. E não olha uma vez, olha uma, duas, 3. É o tempo para refletirmos sobre o que está acontecendo comigo mesmo. Às vezes o problema é só comigo. O que eu tenho feito na minha família? Eu tenho cuidado, eu tenho que olhar para mim, me confrontar como pai, como esposo, eu ainda como pastor, além de pai e esposa, eu sou pastor da minha casa também. E você é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua casa. O sacerdote do lar é você, o esposo. A esposa é sua companheira. E a companheira, do mesmo jeito, ela precisa olhar para ela e dizer, como eu estou? O que eu tenho falado? E às vezes sozinho lá no nosso quarto, eu faço isso às vezes, eu vou lá para a cachoeira aqui, que a cachoeira, eu posso ir lá para a cachoeira, eu vou sempre lá e falo, como eu estou como pastor? Lá na minha casa, começa lá por casa. Como eu estou com os meus filhos? Está longe, está no sul, está no norte. Como eu tenho lidado com essa situação? Como pai, como esposa, eu tenho cuidado a sério. Às vezes eu sou muito rude nas palavras. E a Célia é mais tranquila na dela, ela se fecha, não conversa muito. Mas a gente precisa compreender que nós temos que olhar para nós. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Porque na nossa casa a gente acha que o da nossa casa não é nosso irmão. A gente acha que o da casa é obrigado a ouvir o que ele quer falar. E não é. Cuide melhor dos seus. Família, como restaurar a casa, como lá é isso. Às vezes a gente ora pelos nossos filhos e de repente a gente solta um. Acho que não tem jeito mesmo. Tu jogou tudo por fora que você fez. Você precisa crer quando não aconteceu. Aí vai acontecer. E às vezes a gente ora, na primeira oportunidade que alguém tem que conversar com a gente, isso vai acontecer mesmo. Então você não está crendo, a sua oração não é de crer, é uma oração só de palavras. Por isso nós precisamos compreender que precisamos
da ação de Deus em nós para restaurar a paz no nosso lar. 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, a verdade de Deus não está em nós. A gente acha que só o outro que pega, a gente não pega. Mas não é. Todos nós erramos. Erramos no trato, erramos no falar. Que dia você deu flor para sua esposa? Que dia? Deu ontem? Dei não, pastor. Nem me lembro. Que dia que você fez um café assim, bem gostoso, diferente para o seu marido? Ih, pastor, eu faço café todo dia. Nem faço, ele é que faz. Eu faço todo dia. Muito bem. Para ele todo dia. Muito bem. Brava ou não. Isso aí. Para ver se resolve. Sim. Tem que fazer. É ceder. Pensa se Deus olhasse para mim, para você, não com olhar de misericórdia. Nós seríamos fulminados na presença de Deus. Pastor, posso falar uma coisa? Pode, até hoje aprende. A gente aprende muita coisa durante a vida. A gente casa, a gente não sabe. Primeiro que nós cada achamos que é por amor, né? Sim, sim. Você, na realidade, você namora com uma pessoa. Você casa com outra pessoa. Você vai passar a viver com aquela pessoa, dormir com aquela pessoa, acordar com o bafo dela, que você nunca acordou, porque você acordou com. Você sempre viu ela com um cheirinho gostoso e tudo mais. De repente você está dormindo com uma pessoa diferente. São hábitos diferentes, né? Aí você vai começar a conhecer aquela pessoa. Aí você vai começar a ver o que realmente ela é e o que você realmente é, né? Como que eu ajo diante das situações, né? Aí você começa a ter aqueles combates, porque você quer a sua razão, ele quer a razão dele, né? Mas quando que a gente vai aprender isso? Na vida. A jornada. Né? Porque na hora da briga, você quer falar mais alto. Quanto mais você fala alto, mais o outro quer falar alto. Aí não vai nada. Aí, durante o passar da vida, você vai aprendendo, né? Pelo menos eu aprendi assim, né? Sim. Eu falo, estou falando de mim. Aconteceu, aconteceu. Acalma, espera. No outro dia você conversa. Aí você consegue resolver pelo menos o mínimo das coisas, aquilo que dá para ser resolvido. Sim. Mas isso é com a vida. No casamento, lá que o seu casamento é maravilhoso, não é. Não é. Quem falar que é, bênção de Deus, porque é difícil, é muito difícil. É um contrato que você está fazendo com a outra pessoa. É difícil você seguir as regras tudo certinho e dar tudo certinho. Não dá. Não dá, não deu no começo e não deu até hoje. Você está resolvendo o problema dia a dia. E é o sentar e conversar. O conversar que falta. Eu falo assim, porque tem coisa que se você dizer, não, vamos sentar e vamos conversar. Você fala, hoje eu sei ouvir. Antes eu não sabia. Antes eu ia mentir, né? Hoje também ele sabe me ouvir, né? Porque antes ele retrucava e achava ruim. Mas isso quem ensinou? A vida, né? E eu acho que hoje também o que atrapalha muito é o celular. Porque hoje em dia, de vez em quando eu me vejo 2 horas do lado do Paulo, com o celular na mão e eu fico com o outro. Conversou? Não. Mensagem. Mensagem. Amor. Mas assim, ó, porque o casamento bíblico é a 3. É eu, a minha esposa e Jesus Cristo. Aí o mundo criou o celular. O casamento agora é a 4. E quando nós colocamos o celular em primeiro lugar, aí já era, né? Mas veja que a pergunta, fez o café e ela faz todo dia, né? Pensa. E o homem não pode também fazer um café gostoso, levar lá? E outra coisa interessante que nós fazíamos no nosso lar, uns 10 anos, mais ou menos, 12 anos atrás, eu chamei a Sérgio
igual a minha mãe. Quando ela morreu, ela foi lá para o baú olhar, tinha coisa lá que nunca usou na vida. Tu toma um susto, né? Aí eu levanto, faço um café, põe na xícara lá bonita, como se fosse um café com aquela que é xícara, põe um tanto de prato, assim, sabe? Isso não gosto de dar da ética, é uma coisa assim. Mas não fala aqui, etiqueta. Aí põe um prato maior, um prato menor, uma xícara, um talher, um prato. Tem dia que eu faço desse jeito, eu gosto desses detalhes, eu vou lá e faço. Aí deixo lá. E eu gosto muito de flores do campo. Quando eu trabalhava na área de floresta, antes de ser pastor, 3 vezes por semana eu levava um buquê de flor do campo. Cacélia gosta de flor do jato. Aí aqui não tem muita flor para me tirar, eu tiro um galho de buquê. Vira e mexe, tem um galho de buquê em casa, essa primavera. Aí quando floresce a rosa, eu levo a rosa, quando floresce a vermelha, eu levo a vermelha. Às vezes eu vou lá na floricultura e compro um cara lá, aquelas rosas, que é cara essas rosas, mas eu compro também. Faz parte. Mas no jantar da paz, são algumas coisas que a gente precisa fazer, como família. E tem horas que tem que marcar o jantar, é só você e a sua esposa, só você e seu companheiro. Deixa os meninos lá. Está desfazendo os meninos? Não. Tem um jantar que é para todo mundo. Tem um que é só para você e sua esposa, sai de Angatuba, o Angatuba é meio pequeno, você pode ir lá em Tapetininga, vai ali em outro lugar, ou vai na chácara. Faça algo para que restaure a paz do seu lar. Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se você for ao altar para dar a sua oferta a Deus, e se lembrar ali que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta sobre o altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e dê a sua oferta a Deus. Nós temos que pensar sobre essa questão no lar. Ele vai começar a ofertar aqui e no lar. Como que nós temos envolvido sobre isso? Algumas sugestões práticas para isso acontecer. Escolha o momento certo, o lugar certo, ore antes, venha com atitude positiva, trabalhe focado em cima da raiz do problema. Chegue pronto para ouvir o que a Bela disse. Agora eu já escuto. No início a gente não escuta muito mesmo. Agora eu já escuto. E isso, essas conversas que a gente tem, serve para os mais novos. Fala assim: se ele já passou por esse problema, peraí, deixa eu levantar aqui a luzinha, né? Então veja que nós precisamos disso. Estabeleça as regras antes da conversa. Nunca compare, nunca condene, nunca comande, nunca confronte o confronto ruim, que é o confronto bom, numa conversa boa, sadia, não. Nunca contradiga na hora que o outro está falando, deixa eu falar. Nunca confunda, porque tem gente que está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Confunde as coisas e aí a guerra aumenta. Ataque o problema e não um ao outro. Vocês não são inimigos dentro da casa, não somos inimigos uns dos outros dentro dos nossos lares. O que perturba a sua casa herdará o vento, escreve Salomão em Provérbios 11, 29. Então, se você está perturbando sua casa, você acha que o negócio vai estar em paz? Não vai vir um pé de vento mesmo. Vai rodar. Imagina se todo mundo levantar contra você. A situação não vai ficar boa. Mude o foco. Filipenses 2, 4 a 5, Paulo vai dizer que cada um procura os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses. Tenha em vocês o mesmo modo de agir que Jesus Cristo tinha. É sério o casamento. É sério o relacionamento familiar. E aí a gente precisa sempre estar procurando o bem do outro. Busque aconselhamento com pessoas de Deus. Tem gente que busca aconselhamento com quem não é de Deus. Aí vai ouvir tanta coisa. O menino já chega lá com o divórcio na massinha aqui. Então busque pessoas que conhecem a Deus para te dar conselhos. Provérbios 15 e 12. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Por isso é importante ouvir. Nunca desista do seu casamento. Nunca desista do seu lado.
Veja que divórcio no missionário significa separação, desacordo, rompimento, quebra de laços de amizade. E há 3 estágios no conflito que nós precisamos compreender. Primeiro, o reconhecimento. Nós temos um problema? Temos. Não temos. Nós só está com a conversa fiada. Então, corta a conversa fiada. Qual é a reação? A reação é pior do que eu pensava. Na conversa, eu falei, nossa, o negócio é mais feio do que eu pensava, né? Não tem essa reação. Fique tranquilo. A resolução, o que eu vou fazer a respeito disso? Você já viu o problema, já reconheceu, o que você vai fazer? Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então não desanime no seu casamento. 40 anos orou Isaac por Rebeca. A pastora, naquele tempo, mas naquele tempo também se casava aos 12. Então veja que nós precisamos debruçar diante do Senhor. Efésios 2,16, Paulo diz: olha, mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz. Então, no nosso lar, nós temos que lidar com os conflitos a partir da visão bíblica, não a partir da visão do mundo. Você vai se comprometer em fazer sua parte para restaurar a harmonia do seu lar. É isso que nós vamos fazer. Nos comprometer para resolver as situações que aparecem no dia a dia do nosso lar, para que a harmonia esteja no nosso lar. Como restaurar então a paz no seu lar? Tendo Deus em primeiro lugar no seu lar. Se um é crente e o outro não é, você que é, tenha Deus em primeiro lugar no seu lar. Aí você vai resolver os conflitos, né? Sente, converse, ore, sempre com a mente de Cristo. Nós que somos cristãos vamos caminhar dessa maneira, com a mente de Cristo, para a honra e glória de Cristo. Por isso nós vamos pensar a respeito da paz no nosso lar. Então, se o problema for dinheiro, for qualquer outro problema, filhos, comunicação, parentes, tem hora que recebe os parentes lá e o outro não quer receber. Você tem que conversar, né? Não chega todo mundo lá, mas aí a mulher fica aí de fora, para coitar, trabalha a semana inteira, estou cansado. Aí o marido está convidando os parentes, tudo para vir almoçar aqui no domingo, eu vou trabalhar dobrado. Então tem que ter acordos, conversa. E o grande problema nosso é que nós não conversamos uns com os outros. A comunicação é ruim. Mesmo morando juntos, estando juntos, dormindo juntos, acordando juntos, o problema é a comunicação. Quando nós focamos em Cristo Jesus, para que a paz no nosso lar seja prioridade, aí a gente começa a enxergar o outro realmente como um parceiro na caminhada, como o elo da corrente, né? E aí a gente vai se puxar demais, pode ser que rompa o elo. Então, olhe para Cristo. A família que quer viver em paz, ela anda segundo o coração de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe para que possamos caminhar dessa maneira. Então nós vamos ler Marcos 3.